Ora, boas, malta. Estou Oliveira, Super Black. Deixa-me aqui já pôr aqui. Mas então, há mais uma aposta tática, com o objetivo aqui de analisar os jogos que para mim parecem ter mais valor para esta semana, de 25 de setembro a 28. Depois, na sexta-feira, voltaremos a fazer exatamente o mesmo programa, só para analisar para o fim de semana. Eu por acaso pus esse jogo aqui, Sporting Rio Ave, mas honestamente não encontrei nada de valor, antes pelo contrário. O valor para mim pode estar do lado do Rio Ave, embora é extremamente improvável que o Rio Ave consiga vencer em Alvalade, tendo em conta principalmente as exibições das duas equipas. Sporting, que Gyökeres está em dúvida, foi lançado por Rumo Amorim na divisão a esse jogo. Por isso, vamos ver se Gyökeres vai jogar, se não vai. Se não jogar, vai entrar ou o Trincão ou Edwards, porque a frente de ataque será Paulinho, Pote, e depois falta saber quem é que vai jogar na posição de Gyökeres, mas acaba por ser uma dúvida, mas também não há grandes certezas que não vai jogar, por isso é preciso ter sempre aqui algum cuidado. Uma entrada que eu tinha pensado e analisando, lá está, o confronto direto entre as duas equipas, era a questão do ambas não marcam, que por acaso até fizemos isso no jogo do Empoli contra o Inter e foi bem sucedido, porque, para quem não sabe, Gyökeres teve um traumatismo na perna esquerda no jogo contra o Sturm Graz, quando fez o golo, não é? Por isso aqui há grande dúvida no trio de ataque. Lá está, também espera-se que Gaio jogue na vez de Jaime Catano na direita, Nuno Santos na esquerda, que na Áustria esteve ao cuidado de Mateus Reis, Morita no lugar de Daniel Bragança. Será mais ou menos essas alterações que espera-se que o Sporting faça, em comparação com o jogo contra o Sturm Graz, onde o Sporting ganhou 2-1 na Áustria. O Rio Ave é uma equipa que joga com um sistema de três centrais e muitas vezes depois transforma-se numa linha de 5 a defender, um bocadinho como o Sporting. Uma equipa que gosta de ter bola, mas em Alvalade espera-se que o Rio Ave não tenha tanta posse de bola quando normalmente tem. E para vocês terem uma ideia, o Rio Ave é a quinta equipa do nosso campeonato com mais posse de bola. Em Alvalade vai ter que ser uma equipa mais inteligente. O Sporting joga com o 12º jogador, fator casa, de público, e isso poderá dar uma vantagem aos Leões de Ruben Amorim, que querem recuperar o primeiro lugar que está neste momento sob a alçada do Futebol do Porto, visto ter vencido o jogo para o campeonato por 2-1 frente ao Gil Vicente. Boa Vista, como sabem, perdeu 4-1 em casa do Braga, por isso vai ser interessante perceber como é que vamos ter o jogo. É assim, em termos de aposta desportiva para esse jogo é muito difícil, porque se nós formos ver o mercado, não há assim nada de muito valor, por menos em pré-live, e principalmente com a dúvida se Gyökeres vai jogar ou não. Para mim já deixa aqui uma pulga atrás da orelha, porque Gyökeres tem sido, digamos, o abono de família do Sporting, principalmente em momentos onde o Sporting está mais aflito e Gyökeres já aparece para marcar. É verdade que tem Pote, é verdade que tem Paulinho, é verdade que Edwards tem aparecido também em alguns jogos, mas parece-me que em termos de pré-live a vitória do Sporting está a 16, ao intervalo está a 50. O Sporting é uma equipa que marca muitos gols na primeira parte, gosta de decidir os jogos, quanto mais cedo melhor, mas parece-me que seja um jogo talvez para deixar para live. Há várias opções, como se podem marcar ambas as partes, pode ter valor, mas a questão é, se não joga Gyökeres, por exemplo, a hora do Sporting vai subir, por isso a probabilidade do Sporting marcar pode diminuir. Por isso é sempre uma equação, na minha opinião. Um mercado que eu tinha pensado, mas também essa questão de Gyökeres acaba por matar um bocadinho aqui o jogo, era a possibilidade de Gyökeres marcar um gol no jogo. Porquê? Porque a pensar claramente num jogo onde o Sporting vai ter a supremacia do jogo, vai ter mais posse de bola, vai ter mais oportunidades
e o Keres é um jogador que mantém o ritmo intenso do primeiro ao último minuto. A questão é que, por exemplo, se eu quero não jogar, essa aposta é anulada, é devolvida. Se eu quero jogar, mas não sair do banco, também é devolvido. O único facto para nós perdermos essa aposta é o facto de eu querer jogar e não marcar. Agora, se a gente for ver, a maior parte dos jogos entre Sporting e Rio Ave tem resultado em poucos golos. Só apenas um em 5 jogos é que resultou num over 2,5. O que mostra também que o Sporting é uma equipa que raramente sofre golos, é uma equipa que marca e depois, quando está sobre uma vantagem confortável, acaba por gerir em termos de posse de bola, em termos de ritmo de jogo, mas tira um bocadinho o pé do acelerador em termos ofensivos. A minha equipa gosta de controlar mais o jogo do que propriamente tentar. E porquê que eu digo isso? Daqui a 5 dias o Sporting vai jogar contra o Farense. Vai jogar no fim de semana. O mais importante aqui é ganhar, depois de um jogo difícil na Áustria, onde o Sporting acabou por ganhar 2-1, mas foi um jogo teoricamente difícil para o Sporting, em termos de resultado, em termos também daquilo que foi a postura que o Sturm Graz acabou por ter no jogo, e basta ver que nesse jogo em particular contra o Sturm Graz, o Sporting começou a perder com um golo da equipa da casa aos 58 minutos e depois em praticamente 8 minutos acaba por resolver a partida com um golo de Jokeres e um golo de Coates. No entanto, não foi um jogo propriamente fácil, embora o Sporting conseguiu dominar nas diferentes frentes. Não é? Para mim, parece-me que vai ser um jogo para tendência para poucos golos, por isso eu sinceramente acho que esta linha aqui do menos 2,5 pode ter valor e o mercado também já acaba por equilibrar aqui um pouco. Eu neste momento não consigo encontrar nada de valor. Se eu soubesse que eu quero jogava, podia ser o Sporting HT, na perspectiva que o Sporting a querer resolver o jogo o mais cedo possível. O Sporting é uma equipa que normalmente gosta de marcar cedo, gosta de resolver os jogos cedo, mas deixo isso a vosso critério, vocês é que vão votar. Por isso, se vocês acharem que há alguma aposta de valor para esse jogo em pré-live do Sporting, mesmo sem saber se eu quero joga, porque está em dúvida e isso foi lançado pelo próprio Ruben Amorim na antevisão à partida, escreva aí no chat e eu coloco aqui para votação. Parece que não há nenhuma aposta. Bem, passamos então aqui para, para outro jogo. Deixa-me ver aqui. Sporting em menos 2,5. Sporting em menos 3,5. Sim. Embora, pronto, é aquilo que eu costumo dizer sempre. Eu não considero a odd do Sporting com valor. Nem considero. O under 3,5 até que sim. Mas eu não considero a odd do Sporting com valor. Por isso, nós vamos estar a combinar duas apostas numa só, onde uma delas não apresenta valores para positivo a longo prazo, que é só de 1,16. Mas o pessoal é que volta, eu só estou aqui para dar a minha opinião e analisar o jogo. Vamos aqui a votação: Sporting e menos de 3,5 golos a 1,97. Só vamos votar. Quem tiver dúvidas, vota em dúvida. Quem acha que tem valor, vota que tem valor. E assim é. Vamos lá. Sporting e menos 3,5. 1,97. Tem ou não valor para o chat? Mas não é isso. Só votou que sim.
Está 2. Pronto, mas eu faço que sim, por isso é mais de 3. Mas a questão é que isso é multiplicar um 16 por pelo menos 3,5, percebes? Por isso é que eu acho que uma entrada não tem valor, por exemplo, o Sporting neste caso não tem valor, não é porque estás a combinar duas entradas tem valor. Mas o pessoal é que volta, já expliquei isso inúmeras vezes, o pessoal continua a explicar a sua opinião. Está a dar mais cada margem, percebes? É só por causa disso. Porque a margem desse mercado, por causa da liquidez que ele tem, que é muito mais reduzida que o mercado over e o mercado no X2, consegues ter odds superiores. É só por causa disso. Agora, a odd do Sporting, onde seja uma odd justa ou é uma odd baixa? Essa é que é a questão. Porque se tu consideras que o Sporting não tem valor, não é por tu juntar juntamente com o under 3,5. Por exemplo, a vitória aqui na ESC está um 16. Nas internacionais está um 30. Só por aí estás a perder 15 tickets de vantagem para outras casas, não é? Por isso não é por o Sporting e o under 3,5 está um 97, passa a ter valor e vamos desconsiderar tudo o resto. Estamos a falar de probabilidades. E tens que assumir a responsabilidade da probabilidade da vitória do Sporting e tens que assumir a responsabilidade da probabilidade do under 3,5. Que pode acabar um empate. Pode acabar um 4-0. Por isso, é aquilo que eu digo. Muitas vezes temos que considerar, temos que pensar no cenário menos provável. O cenário mais provável é o Sporting vencer. Essa é a verdade. Agora, será que a longo prazo vai compensar entrar sempre odds não seja a favor do Sport contra esse tipo de equipas? Não é isso que diz a estatística, não é? Mas pronto, opá. Vamos aqui, o pessoal votou que sim. Passamos para o primeiro jogo. Sporting a vencer e menos 3,5 golos. 97. Sim, mas isso então, o que tu queres dizer, para outras palavras, é que o under tem valor e a vitória do Sporting não tem. Por isso, eu neste caso em particular, até preferia receber menos e entrar só no under 3,5 do que entrar a favor do Sporting sabendo que essa entrada a longo prazo não tem valor. Mas isso são opiniões, lá está. Não é um mercado que eu simplesmente morro de amores. Não é? Porquê? Porque é um mercado que não vai conseguir ter escala. Porquê? Porque é um mercado que tem uma redução em termos de liquidez. Por isso também consegues aproveitar esse desajuste em termos de odds. O fator combinatório, para mim, não vale. Mas o pessoal votou que sim, é o que interessa. Vamos aqui ao segundo jogo. Então, vocês têm algum jogo para hoje que querem que eu analise? Querem que vá à análise? Ou passamos para o jogo? O Rio Ave está fraquito. Pá, perdeu com o Porto, perdeu com o Estoril, ganhou ao Chaves, empatou com o Casa Pia e empatou com o Fama. Um, bem, Tenerife Espanhol. Um, agora uma pergunta sem maldade. Vocês realmente seguem a Segunda Liga Espanhola e são pessoas que apostam na Segunda Liga Espanhola ou só veem a Segunda Liga Espanhola quando não há mais nada para apostar? Sim, apostar é uma coisa, seguir a liga é outra. São coisas diferentes, não é? Acho que são um bocadinho coisas. Sabe porquê que eu digo isto? Porque eu durante muito tempo estive responsável por escrever as previsões para a Segunda Liga Espanhola e o número de acessos à ficha de jogo, à parte estatística e à previsão
era muito reduzida para muitas vezes, por muitas vezes o interesse que as pessoas mostram nessa competição. Percebes? Por isso é que muitas vezes parece que é mais, não há nada para fazer durante o dia, são jogos que existem no dia, então vamos trabalhá-los. É mais por causa disso. Porque o grau de interesse nesta competição é até inferior à Liga 3 em Portugal. Por isso é que muitas vezes fico surpreendido das pessoas dizerem, pá, analisa a segunda Liga Espanhola. Mas ainda bem, porque é uma liga que eu sigo, é uma liga que eu acho que tem pontos fortes em comparação com ligas maiores. Principalmente o nível de conhecimento desta liga é muito grande. E o nível de conhecimento ligado às probabilidades dá para extrair muita coisa de valor no mercado. Mas realmente há muita falta de interesse nesse tipo de competições. Como há na Liga 3, como há na segunda Liga da Dinamarca, como há na terceira Liga da Alemanha, como há na segunda Liga francesa, e as oportunidades estão lá. E são oportunidades de ouro em comparação com as principais ligas. Mas falando aqui um bocadinho do Tenerife, eu acho que vai ser um bom jogo. Um jogo onde estamos aqui a falar de duas boas equipas da segunda Liga Espanhola. O Tenerife é verdade que veio uma derrota e vamos ver como é que a equipa vai conseguir gerir esta derrota fora de casa frente ao Rijon. Lá está, o Espanhol é claramente um dos fortes candidatos a subir. Tem uma boa equipa, uma das melhores equipas da segunda Liga Espanhola. Os resultados falam por si só, tem 2 empates em 6 jogos, 4 vitórias nesta sequência. Fora de casa, está num bom momento, ainda não perdeu, tem marcado quase sempre primeiro, ou marcou sempre primeiro nos jogos que fez fora de casa, é a melhor equipa a jogar como visitante e vai jogar contra o Tenerife, que tem 2 vitórias e uma derrota em 3 jogos realizados em casa, é visto como uma boa equipa, uma equipa que gosta de ter posse de bola no seu estádio, que é alavancada pelo seu 12º jogador, que é o público. No entanto, acho que o Espanhol reúne mais argumentos para conseguir sair com os 3 pontos. Um empate acaba por ser uma opção válida. Basta ver os últimos jogos entre as duas equipas. Claro que é datado da época 2020-2021, mas normalmente há um grande equilíbrio quando essas duas equipas se cruzam, principalmente pelo estilo de jogo que praticam. Se eu tivesse que sugerir alguma coisa, além de acompanhar ao vivo, que para mim é o melhor para perceber como é que as equipas realmente vão entrar, eu por acaso não tenho aqui acesso se há ausências de peso de um lado e de outro, e isso acaba por importar, porque vamos supor que falta um defesa, falta um médio que é responsável pela coordenação do ataque e da defesa, falta um jogador importante no ataque, pode condicionar toda uma análise, não é? Por isso eu não tenho essa informação. Por isso, se alguém tiver aí alguma informação desse tipo, partilhe aí no chat. Mas diria que, por exemplo, se nós formos ver, o espanhol, principalmente fora de casa, é uma equipa que entra muito aguerrida no jogo, é uma equipa que gosta de entrar a pressionar alto e acho que, sinceramente, o Tenerife vai ter muitas dificuldades em conseguir lidar com essa pressão ofensiva do espanhol. Lá está, não vai conseguir manter essa pressão durante o jogo inteiro e o Tenerife vai ter que ser uma equipa paciente, com bola, a tentar procurar os erros que principalmente existem no meio da transição ataque-defesa do Espanhol. O Espanhol gosta de pôr muita gente na frente, mas depois defensivamente tem algumas lacunas, algumas fragilidades que o Tenerife pode explorar. Diria que a longo prazo o empate nula do Espanhol poderia ser uma boa opção aqui, considerando o bom momento, o bom momento do Espanhol e não sabendo como é que o Tenerife vai gerir esta derrota que teve contra o Rigor. Foi um jogo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas vou-vos mostrar aqui, onde o Tenerife começa a ganhar e depois o Rijon empata ainda na primeira parte e o gol acaba por acontecer aos 94 minutos, mesmo a acabar fruto de um momento de desconcentração por parte da equipa do Tenerife. Esse aspecto poderá ter aqui um peso emocional na equipa do Tenerife, que tem o fator casa como o seu ponto forte, mas vai jogar contra uma equipa melhor. Parece-me que o empate anula a favor do Espanhol seja uma opção válida para esse jogo. Está 1,89. Não sei se vocês querem. Não é um jogo que eu tinha apontado. Eu não sei se vocês têm alguma outra aposta para esse jogo. Se pensaram nessa entrada, se pensaram na aposta contrária, que é o empate nula do Tenerife. Podem partilhar aí a vossa opinião no chat. Se quiserem, nós podemos colocar a votação. O pessoal depois vota se tem ou não valor.
para mim, com base numa análise puramente estatística, parece-me que o espanhol, mesmo estando fora de casa, leva aqui um certo favoritismo, na minha opinião. Bem, vamos aqui só a votação, já que votaram, face das apostas de vida. Empata nula, deixa-me só por aqui, empata nula, e espanhol é um 8,9, tem valor, se não, em dúvida. Vamos aqui falar, enquanto vocês votam, já podem votar, vamos falar um bocadinho aqui do Racing contra o Zaragoza. Racing que não tem tido vida fácil nesta temporada, uma equipa que subiu, uma equipa que vai ter muitos problemas em se manter nesse escalão do futebol espanhol. Começou bem, mas esta última derrota eu acho que poderá ser uma virada de chave para a equipa do Racing, que lá está, quer garantir o maior número de pontos, principalmente em casa, principalmente contra esse tipo de adversários, embora o Zaragoza é, até o momento, uma equipa que tem surpreendido pela positiva. Não acho que vai conseguir manter esse registro sempre, ainda não tem qualquer derrota, como vocês sabem, o Zaragoza pratica aquele futebol mais apoiado, mais em termos de posse, uma construção lenta a partir de trás, e é uma equipa que concede muito poucos golos. Uma equipa sempre muito bem organizada, sempre compacta. Deixa-me só aqui então repostar a posição. Tenerife contra o Espanhol. O pessoal votou que sim, empata nula. E Espanhol 1,89. Estão a dizer aí que na Betclic está mais alto. É uma questão de vocês depois procurarem a odd mais alta. Eu aqui vou pôr as odds da ESC. Não seria justo depois pôr mais alto, mas sabendo que está mais alto, se 1,89 tem valor, 1,95 ainda mais valor tem. Continuando aqui a análise, lá está, o Racing ainda não perdeu em casa, empatou com o Villarreal B e ganhou ao Sporting de Rigon, uma das boas equipas. Já o Real Zaragoza vem de duas vitórias como visitante, ganhou ao Cartagena, ganhou ao Tenerife, e vitórias sólidas, embora esse 1-0 não mostre, mas a verdade é que foi um jogo controlado na sua grande maior parte pelo Real Zaragoza e foi um justo vencedor nesse jogo. Em termos de médias de golos, temos uma média de 2 golos em caso do Racing e um gol sofrido. Aqui o Zaragoza, 2 golos em média fora de casa, meio gol sofrido também quando joga como visitante. 50-50 em termos de over e under 2,5. Sabemos que é um campeonato e dá para ver pela estatística que tem tido poucos golos. Apenas 36% dos jogos da segunda Liga Espanhola têm resultado no over 2,5. Temos tido alguns golos nos últimos minutos. Basta ver aqui 15,64% dos jogos tem havido um golo nos últimos 10 minutos mais descontos. Há uma boa tendência para a equipa da casa não perder os jogos. Para já, 50% dos jogos das equipas a jogar em casa acabaram com a vitória dessas mesmas equipas. Apenas 25% resultou numa vitória das equipas que atuam como visitante. Nesse jogo em particular, não há confronto direto. O último confronto direto entre as duas equipas é da época 2002-2003 e tivemos aqui algum equilíbrio, embora o Real Zaragoza venceu em casa do Racing. Para mim, um bocadinho dentro daquilo que eu falei do jogo anterior, parece-me que aqui o Zaragoza com um ligeiro favoritismo, mesmo a jogar como visitante, e aqui, uma vez mais, seria apostar no empate nulo do Real Zaragoza. Parece-me que vamos ter aqui um jogo onde o controlo poderá fazer toda a diferença e acaba por ser, por coincidência, acaba por ser a aposta também da Academia. A aposta é o 91, neste momento.
Vou deixar aqui apenas para a votação, embora não era o jogo que eu trouxe, né? Mas como já analisamos, vou dar esta oportunidade para as pessoas votarem. Zaragoza é o 91, tem ou não valor? Se não, em dúvida. Vou receber followers, ok. Ainda não recebi nada. Quer dizer, já recebi, não é? Não sei se é esse John Place e DJK. É esses, não? Pode no Brasileirão? Não. O primeiro jogo foi o Sporting Rio Ave. Empate nulo é simples, o nome já diz tudo. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Se o Zaragoza, neste caso, ganhar, ganhas a tua aposta. Caso seja o Racing a ganhar, perdes a tua aposta. Muito obrigado aí a todos que fizeram follower neste programa. Muito obrigado aí. E obrigado ao Nuno, que deve ter-te obrigado a vir cá, conhecendo o Nuno, mas muito obrigado aí pela confiança e por fazeres follower aqui ao canal da Academia. Se são 5, 4 pessoas a votarem, epá, e temos aqui vários jogos que não estavam nos planos, mas o pessoal tem votado que sim, não é? Zaragoza, empata nula, Zaragoza, o 91. Acho que online. Vamos passar agora sim para os jogos que eu tinha em mente. Pá, não é uma liga que eu acompanho. Por isso, eu acompanho a segunda Liga Espanhola. Como já expliquei no passado, estive responsável por escrever as previsões. Hoje em dia já não tenho esse trabalho. Uh, Partilho as apostas. As minhas apostas são feitas maioritariamente ao vivo e tens acompanhamentos todos os dias na academia, onde em 99% dos casos estou disponível para responder perguntas e fazer as minhas apostas. Mas sim, temos o canal do Telegram, onde nós depois partilhamos as apostas que nós estamos aqui. Passamos então para outro jogo que eu tinha pensado, que é para o dia 26, que é para amanhã terça-feira, que é o jogo entre o Mallorca e o Barcelona. Começando por dizer que do lado do Mallorca, Raelo, acho que assim se pronuncia, está de fora, Mascarel está em dúvida. Do lado do Barcelona, Pedri e De Jong estão de fora. Mallorca, que vem de uma derrota pesada para o campeonato, perdeu por 5-3 frente ao Girona, e esse jogo tem uma particularidade interessante que eu já vou-vos mostrar. O Mallorca começou a ganhar e depois só 3 golos praticamente na primeira parte. Um deles de penalti, o Mallorca começa a ganhar com um gol de Muriqui aos 4 minutos de grande penalidade e depois Girona agingantou-se e conseguiu dar a cambalhota ainda na primeira parte, embora o Mallorca depois aproveitou aqui um período de relaxamento, desconcentração e ainda conseguiu marcar 2 golos na fase final do jogo. Temos, por outro lado, um Barcelona que beneficiou da derrota do Real Madrid no dia de ontem frente ao Atlético de Madrid, onde o Atlético de Madrid finalizou acima da média e soube aproveitar principalmente os deslizes da linha defensiva do Real Madrid, porque os 3 golos são praticamente fotocópia um do outro e são praticamente erros defensivos, fragilidades defensivas do Real Madrid, principalmente dos centrais. Barcelona beneficiou, vai jogar contra uma equipa que não aparece aqui no melhor momento, porque se formos avaliar os últimos 5 jogos, tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Barcelona, para mim, isso é uma questão de opinião, não é um facto, não é algo irrefutável. Acho que, sinceramente, para mim, o Barcelona é a equipa que está a jogar melhor futebol no Campeonato Espanhol, embora de um momento para o outro, numa jornada para a outra, isso pode mudar. É verdade que, no entanto, no jogo contra o Celta de Vigo, teve imensas dificuldades. É verdade, o Celta de Vigo é uma das boas equipas, ou é de uma das equipas que historicamente tem criado mais dificuldade ao Barcelona, e basta ver que o Celta teve a ganhar por 2-0 e teve boas oportunidades para fazer o 3-0, mas acabou por não conseguir finalizar essas oportunidades, mas depois principalmente com a entrada de Rafinha na partida, o Barcelona acabou por elevar o seu nível e depois conseguiu marcar, e depois a partir de 2-0 o acidente claramente foi para o lado
do Barcelona, que beneficiou claramente com a saída de Iago Aspas, que tinha sido um dos bons nomes do Celta até então. Acabou por tirar numa altura que o Celta estava a ganhar por 2-0, pensar que o jogo estava resolvido e que o Barcelona não conseguiria ir buscar o resultado, tirou o melhor jogador da equipa e a verdade é que o Barcelona conseguiu uma vez mais ganhar uma partida que esperava-se uma derrota, mas conseguiu ganhar. Para esse jogo em particular, espero um jogo para o Barcelona a tentar ainda cimentar ainda mais o primeiro lugar, e sabemos que o Girona está mesmo ali à perna, não é? Girona e Barcelona, para já as únicas equipas que não têm derrotas na La Liga. No entanto, o Mallorca é uma das equipas que está na parte inferior da classificativa. No entanto, é uma equipa que, principalmente quando joga em casa, e o Pelmel diz, e é verdade, é uma equipa que sofre poucos golos, e basta ver que não sofreu gols contra o Atlético Bilbao, embora, se formos ver o jogo, houve boas oportunidades para o Bilbao ter marcado, mas acabou por não finalizar as oportunidades que teve, e o Villarreal acabou por ganhar, mas o Mallorca também teve boas oportunidades. Diria que nesse jogo em particular o empate seria o resultado mais justo, mas sabemos que o futebol é um desporto de eficácia e nesse papel o Villarreal foi a melhor equipa. Já o Barcelona ainda não perdeu qualquer jogo fora de casa, empatou um jogo contra o Getafe, que foi logo o primeiro jogo do campeonato, por isso há aqui aquela desculpa de expectativas de realidade, primeiro jogo, alguma ansiedade, mas a verdade é que o Barcelona nesse jogo em particular teve boas oportunidades, podia ter ganho. O Getafe também foi um jogo aberto, foi um jogo onde houve boas oportunidades, mas faltou claramente pouco discernimento no último terço. Depois ganha 4-3 ao Villarreal num jogo de loucos e depois, mais recentemente, ganhou 2-1 ao Osasuna com um gol marcado mesmo a acabar a primeira parte. Em termos de golos, o Mallorca não tem qualquer gol marcado ainda em casa. Já em termos de gols sofridos, tem meio gol sofrido, porque é um gol a dividir por 2 jogos, dá esse tal meio golo que é apontado aqui. Já o Barcelona tem 2 gols marcados, em média 1.33 gols sofridos. No entanto, eu gosto de analisar, enquanto não temos ainda uma estatística muito forte, gosto de analisar a parte global, e na parte global aqui temos mais gols sofridos do que gols marcados, aqui mais gols marcados do que sofridos, e o Barcelona é uma equipa que, principalmente fora de casa, costuma entrar bem nos jogos, e isto é comprovado com essa tabela. Dos 0 aos 15 minutos tem 2 gols marcados. A equipa do Mallorca, por não ter marcado ainda qualquer golo, tem aqui um período mau, porque não marca nem sofre golos na primeira parte, sofre na segunda parte um golo. No global, já conseguimos perceber que é uma equipa que normalmente tem marcado mais golos na fase finais dos jogos, beneficiando de algum nível de desconcentração por parte do adversário. Aposta para esse jogo, e aqui é um bocadinho mais arriscada, mas também a pensar que o Barcelona vai querer resolver o jogo o mais cedo possível. Depois, ainda no final desse mês, vai ter um jogo contra o Sevilha que espera-se mais difícil do que este, e depois vai ao Dragão defrontar o Futebol do Porto no início do mês de outubro. Parece-me que o Barcelona seja uma equipa de primeira parte, uma equipa que gosta de resolver os jogos quanto mais cedo melhor. É verdade que o jogo do Celta acaba por não ser exemplo, mas foi um bom Celta, foi um Celta que historicamente tem criado muitos problemas ao Barcelona. A minha opinião para esse jogo, vitória do Barcelona no final da primeira parte, parece-me que seja o mais indicado. Quem não quiser arriscar e acha que o modo 51 comprova o grau de favoritismo que o Barcelona tem para esse jogo, pode optar pela vitória do Barcelona. Aqui está 2-0-1. Eu tenho outro mercado que para mim sustenta mais a minha ideia para o jogo. Dificilmente vejo o Barcelona a perder no final da primeira parte. Com base naquilo que temos visto das duas equipas, parece-me que o Mallorca vai jogar fechado e o Barcelona vai assumir as despesas da partida, o ritmo do jogo, em termos de posse de bola, e vai criar as melhores oportunidades. Em termos de aposta, na Solverde é a única casa que tem este mercado, penso eu, que é o menos 0,25 no final da primeira parte. Basicamente consiste no seguinte, já vou aqui explicar. Tenho que aqui ao mercado asiático. O menos 0,25,57. Isso aqui é uma questão de perfil de risco. O menos 0,25 é, se o Barcelona ganhar a primeira parte, tu ganhas a tua aposta. Se o Barcelona perder
perder na primeira parte, tu perdes a tua posição e depois, ao contrário do que acontece com a vitória do Barcelona no mercado ao intervalo, se o jogo acabar empatado, não dá a perder 100% do teu investimento, aqui apenas perdes 50%. Eu falo de diferença de valor, honestamente. Se ela tivesse um 70, um 75, acho que era algo mais justa, compensava mais. Como a odd do Barcelona está acima de 2, ligeiramente acima de 2, eu prefiro, neste caso em particular, a vitória do Barcelona no final da primeira parte a 2-0-1. Acho que o Barcelona, em condições normais, tem mais do que 50% de probabilidade de ir para o intervalo a vencer. Vou deixar essa aposta para votação. Vocês votem se para vocês tem ou não valor. Por isso, e depois podem dizer qual é outro mercado que vocês podem considerar de valor e podemos colocar também uma vez mais a votação. Vamos aqui a votação. Vamos aqui ver a votação rapidamente. Mas este mercado acho que não há na ESC. E sim. Bem, o pessoal está a votar bem. Pá. Vamos aqui então. Maiorca. Barcelona. Barcelona HT. Por exemplo, para marcarmos as partes, acaba por ser interessante. Mas vai um bocadinho dentro daquilo que é a linha de raciocínio, por exemplo, do Barça HT. A não ser que estás a esperar que o Barça, por exemplo, marque na primeira parte, mas não ganhe a primeira parte. E olhando para aquilo que é um bocadinho a parte estatística e a parte em termos qualitativa do jogo, acho que pouco provável o Barça marcar na primeira parte e não ganhar. E depois lá está. O meu grande problema desse mercado é saber como é que o Barça vai agir, por exemplo, uma vantagem de 2-0 ao intervalo na segunda parte. Vai ter uma equipa sempre à procura de mais gols, vai ter uma equipa a pensar que no final, dia 29, vai ter um jogo contra o Sevilha, vai tentar poupar-se, vai poupar alguns jogadores, se não vai. Por isso é uma questão mais de segunda parte, over meio golos, faça tudo ou vai comer muito bem ou não. Sim, também pode ser um mercado interessante, sim. Bem, deixa-me passar aqui para o outro jogo que eu tinha para terça-feira, que é o jogo da Juve. O jogo da Juve é que vocês como sabem, a Juve perdeu 4-2 frente ao Sassuolo. É um jogo onde o Sassuolo claramente foi mais equipa, finalizou um bocadinho acima da média. Finalizou um bocadinho acima da média, mas acabou por ser o justo vencedor nesse jogo. Já o Lecce está a ser uma agradável surpresa. Do lado da Juve, sabemos que Alexandro, Skiglio e Pogba não jogam. Pogba por causa do doping e os dois por causa de lesão. O Lecce, por incrível que pareça, está ali no terceiro lugar. Acho que vai ser uma equipa que mais tarde ou mais cedo vai regressar à sua média e a média será aqui terminar no meio da tabela, um bocadinho mais abaixo até, 13º, 14º lugar. Por exemplo, a Roma está em 13º, o mais provável será acabar no top 5, top 6. É preciso ter algum cuidado em tentar perceber quando é que esta fase pode terminar. E pode terminar amanhã.
Porque a Juve joga em casa, quer recuperar o andamento do campeonato, porque vencendo sobe previsoriamente ao segundo lugar. Claro que depois Milan ainda vai jogar e Inter também, mas só provisoriamente ao terceiro lugar. Mete pressão nas equipas que estão a defender esta posição, como é o caso do Milan. E o Lecce tem sido uma equipa agradável, mas é uma equipa que, em termos de finalização ao golo, tem estado um bocadinho acima da média. E eu gosto de perceber isso para perceber se a equipa está dentro da média, pronto, podemos continuar a contar com esse saldo de golos. Mas se for uma equipa que está a finalizar acima da média, vai haver em algum momento uma regressão à média. Vai haver algum momento em que a equipa, num jogo, até pode estar a ter muitas oportunidades, mas não finaliza tão bem. E parece-me que o Leicester seja esta equipa. Está a ter melhores resultados do que as exibições que está a ter. E parece-me que o Leicester está muito perto de virar o ciclo. E virar para um ciclo onde a vitória está mais distante. Olhando para o mercado, também não consigo concordar com esta oda da Juve. Acho que a Juve é a favorita por jogar em casa, sem sombra de dúvidas. Não concordo é que seja uma probabilidade de um 46, porque é verdade que a Juve este ano tem 4 jogos em casa, tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Não é? Mentira, tem 2 jogos, um empate e uma derrota, um empate e uma vitória, já estou tudo confuso. Do lado do Lecce, tem 2 empates fora de casa, contra o Monza e contra a Fiorentina. O único resultado aqui, se calhar, podemos considerar um mau resultado, e mesmo assim o fator casa no campeonato italiano tem grande peso, e basta ver que 44% das equipas que jogam em casa acabaram para ganhar os seus jogos. Foi contra o Monza. Porquê que eu digo isto? Se nós formos ver o que aconteceu nesse jogo, aconteceu que o Lecce começa a ganhar com um gol logo aos 3 minutos, depois sofre um gol aos 24 e depois já aqui uma série de acontecimentos que acaba por dificultar um bocadinho aqui que estava a ser o bom jogo até então do Lecce. Depois, claro que no final, quase da partida, o Monza também recebe um cartão vermelho e acabam as duas equipas a jogar com 10 jogadores. Mas o Lecce foi uma equipa que, na minha opinião, foi melhor contra o Monza. Acabou por, e é aquilo que eu digo, não finalizou tão bem em alguns momentos, mas foi uma equipa que teve melhores oportunidades e teve oportunidades suficientes para sair com os 3 pontos desse jogo. E acho que isso poderá acontecer em jogos desta importância. Vamos aí a questão do over 2,5. O problema do over 2,5 a mim tem-se pela odd, acima de tudo. Porquê? Vamos ver que apenas 50% dos jogos em casa fora das duas equipas resultou num over 2,5. Se nós formos ver aqui a questão global, temos 60% over 2,5, 40% under 2,5 jogos do Lecce. E fazendo aqui um exercício rápido e em grosso modo, podemos considerar que a odd do over 2,5, a odd justa, seria em torno de 90 e uma odd 2. O modo 78 parece-me a mim que não há muito valor para ser extraído deste mercado. E, por exemplo, não estou a ver, pode acontecer naturalmente, e estou a dizer isso com base nos últimos jogos, não estou a ver a Juve a ganhar por 3-0, por exemplo. Eu acho que o over 2,5 está um pouco dependente da probabilidade do Lecce marcar um gol no jogo. E sendo assim, prefiro então o ambas marcam, que neste momento está a 94. Considerando a odd do ambas marcam e a odd do over 2,5. A não ser que esteja à espera que a Juve ou o Lecce consigam bater o over 2,5 sozinhos. Não é a questão de se afastar, basta ver que os últimos jogos, tirando este jogo aqui contra a Lazio e contra o Sassuolo, contra equipas, vamos supor, do nível, entre aspas, do Lecce, a Juve não tem goleado. Há um 2-0 frente ao Empoli, há um igual frente ao Bolonha. Depois o Lecce, contra equipas teoricamente mais difíceis, tem conseguido se dar bem. Ganhou 2-1 à Lazio, empatou 2-2 contra a Fiorentina. É um pouco por aí. E a questão é que, por exemplo, o Lecce, fora de casa, é uma equipa que teoricamente mais defensiva
a jogar mais no erro do que quando joga em casa. Quando joga em casa gosta de assumir o jogo, gosta de ter mais posse de bola e gosta de impor o ritmo de jogo. Fora de casa é uma equipa mais reativa, é uma equipa que se esconde um pouco do jogo, à espera do erro do adversário, principalmente quando o adversário tem atributos superiores àqueles que o Lecce tem. E parece-me que aqui vamos ter um jogo há uma probabilidade, digamos, igual para acontecer muitos ou poucos golos. Por exemplo, basta ver os últimos 3 anos, a época 2022 e 2023, e houve 2 jogos entre as duas equipas, um deles confirmou-se o over 2,5 e um deles acabou 1-0 em caso do Lecce. Agora, o que vai determinar o valor do over 2,5 é a capacidade da Juve a tentar impor um ritmo de jogo alto, obrigando claramente o Lecce a jogar de uma forma desconfortável e isso aí termos um jogo mais desequilibrado do que o mercado prevê. Mas, na minha opinião, considero que o jogo está mais para um ambas marcam do que para um over 2,5. Porque neste momento não consigo olhar para a Juve, para aquilo que tem praticado e achar que a Juve, mesmo a jogar em casa, vai conseguir golear esse Lecce. Porque a Juve também tem jogos difíceis, jogos onde claramente vai olhar para esse jogo com a máxima importância, ou a máxima prioridade, mas acredito que a Juve, se vai ganhar 2-0, poderá tirar um bocadinho, levantar um bocadinho o pé do acelerador e vai depender muito do Lecce para confirmar esse over 2,5. Pessoal, que mercados é que vocês querem que vá à votação? Temos a Juve a 1-2 ao intervalo, temos o over 2,5 68 e ambas marcam 94. Digam aí da vossa decisão no chat se vocês encontraram algum valor. Para mim, o único mercado que destaca-se em relação aos outros é em pré-live e olhando para o jogo com uma análise estatística e com base naquilo que têm sido os últimos jogos das duas equipas, o ambas marcam, acaba por destacar-se um pouco em termos de jogo, em termos de mercado, para aquilo que é o jogo que eu prevejo. Agora, o melhor mercado é esperar pelo ao vivo, na minha opinião. Muito honestamente, porque esta Juve é uma equipa que engana muito. Podemos estar aqui perto de um jogo 0-0 ou de um 0 ou 0-2. Uh, e depois lá está, ambas marcam. Precisamos de ter uma análise em termos de comportamento do Lecce. Se vais um Lecce a considerar que o empate é um bom resultado e pode esconder-se muito do jogo, se é um Lecce, principalmente pelo bom momento que tem e vai se alimentar deste bom momento, vai tentar surpreender a Juve, tal como fez contra a Lazio, por exemplo, vai depender um pouco daquilo que for a capacidade do Lecce em sair a jogar. Eu, 99% das vezes, espero pelo ao vivo. Vamos aqui ver o que é que o pessoal vota, se é sim, se é não. Não esqueçam, votem com cabeça. Mas isso aqui não se trata de uma questão de acreditar. Trata-se de uma questão de a aposta ter valor ou não ter, né? Eu também posso achar que a Juve ganha e posso achar que a odd de 1,46 não compensa estar a favor da Juve. E uma coisa não invalida a outra. Né? Só futuro, em dúvida. Bem, partimos então para o outro jogo que eu tinha. Quer dizer que são 2 jogos. Então vocês têm mais algum jogo para terça-feira ou partimos para quarta? Dar aqui a oportunidade para mais um jogo. Há muitos jogos, mas não consegui encontrar nada de valor em pré-live. Há um bom jogo entre Newcastle City, por exemplo. Há, o Bayern não é.
Na terça-feira. Quarta, aliás. Bem, escolher o jogo do Sevilha, então vamos analisar aqui o jogo do Sevilha rapidamente. O Sevilha quarta-feira? A terça, terça. Ok. Não, mas. Pá, primeiro nós não sabemos. Primeiro é a primeira eliminatória. Contra uma equipa. Não se esqueça onde é que joga. Pronto, joga na Bundesliga 3, da terceira divisão. Depois não sabemos se o Real Madrid nada. O Bayern de Munique vai fazer gestão, deve fazer. E depois lá está. Pode pensar numa goleada para o Bayern, mas depois o Bayern entra com uma equipa B ou C e compromete essa ideia. Ou pelo menos, por outras palavras, a outro se calhar estava à espera para o Bayern golear, pode não se confirmar em live com base nas alterações que o Bayern fez na equipa. Eu acho que os jogos de taça acho que é muito mais para o ao vivo, e o Bayern certamente vai ganhar, não é? O Bayern tem algum interesse nessa Pokal. Claro que o principal objetivo é campeonato e Champions League, mas não vai querer perder contra uma equipa do terceiro escalão logo na primeira eliminatória. E as odds são todas muito esmagadas. Estava aqui, por exemplo, a ver o over 2,5 para um 17. Por isso o over 3,5 deve andar ali na casa de um 30, um 40, o over 4,5 ali perto de um 60, um 80. E pode ser um jogo onde o Bayern simplesmente quer ganhar e não está muito preocupado com o resultado, porque pode colocar os miúdos a jogar. Mas pronto, vamos aqui analisar o jogo do Sevilha contra o Almeria, que foi o que foi pedido. Deixa-me aqui abrir também em termos de possíveis ausências que a equipa poderá ter. Acho que não tem. Acho que o Sevilha continua com em dúvida tal Alcunha, o Marcão, o Navas e o Niazu. Estão em dúvida. Do lado do Almeria, destaco a ausência de Roberton, principalmente, Pouso também. Estão em dúvida para esse jogo, mas estão em dúvida. Nós não temos a certeza. Um, Temos sido sempre essa questão: se vão jogar, se não vão. Temos que olhar e achar que eles podem jogar, mas temos que contar que eles não vão jogar. É sempre o exercício que eu faço. Se jogarem, melhor para nós. Se não jogarem, já estamos preparados para aquilo que pode acontecer com essas ausências. Sevilha não perde os últimos 3 jogos, mas também não vence os últimos 2. 2 empates, um frente ao Lens e outro frente ao Osasuna, mais recentemente. No entanto, é um jogo que engana um pouco. E porquê que eu digo isto? Porque se nós formos ver, por exemplo, o jogo do Sevilha, ficamos um bocadinho surpresos como o Sevilha não ganha o jogo contra o Osasuna. Porquê que digo isto? Porque para quem viu o jogo contra o Osasuna, o Sevilha teve, digamos, a supremacia do jogo. O resultado mais justo, se quisermos ser picuinhas, era a vitória do Sevilha, mesmo em casa do Osasuna. Embora o Osasuna fez um bom jogo, mas a questão é que o número de oportunidades criadas e o título das oportunidades criadas que foram feitas, com base também naquilo que é a qualidade individual dos jogadores do Sevilha, veio sempre o Sevilha a marcar mais vezes do que aquelas que o Osasuna teve. Agora, o Osasuna teve muitas oportunidades. Agora, perante a zona do terreno e perante quem executou a jogada ou a oportunidade, parece-me que, e contrariando aquilo que muitas vezes diz a expectativa de gols, muitas vezes a expectativa de gols analisa apenas a qualidade da oportunidade criada, mas não analisa quem é que fez o remate. E para mim, quem executa a jogada ou quem faz o remate importa, porque vamos supor isso para o nosso campeonato português. Quem é que vai penalizar mais vezes? É o Ioqueras ou é o Paulinho? É o Ioqueras. Por isso, uma bola nos pés do Ioqueras, para mim, tem mais probabilidade de ser gol do que de ser do Paulinho. Não quer dizer que, perante a zona do terreno, estatisticamente falando, a probabilidade acaba de não ser a mesma. Eu acho é que muitas vezes desvalorizamos quem é que está a penalizar. É um pouco por aí. Por isso, para quem viu o jogo, o Osasuna criou muitas oportunidades, mas eu sinto que o Sevilha, com base nas oportunidades que criou, poderia ter marcado e iria marcar em mais vezes do que se calhar o Osasuna ia marcar, com base naquilo que foi os executantes. Por exemplo, o Almeria nada, o Sevilha tem uma oportunidade, eu acho que é do Salas, acho eu, que é ali quase na zona de penalti. É um daqueles lances que dificilmente
não vai resultar em cada 10 jogos, em 4 não vai resultar num gol, na minha opinião, na zona do terreno. Mas a verdade é que o resultado, se calhar, o empate, até acaba por ser aqui o mal menor, não é? Para as duas equipas, com base naquilo que foi o jogo dentro das 4 linhas. Por exemplo, já o Almeria está a fazer bons resultados. Vocês vão dizer, oh, puto, mas como é que consegues dizer que o Almeria está a fazer bons resultados se ainda não ganhou qualquer jogo esta temporada? Com base nos adversários e com base naquilo que se passa dentro das 4 linhas, não apenas olhar aos resultados. O Almeria empatou 2-2 contra o Valência. Valência este que ganhou o Real de Madrid. Atlético de Madrid este que ganhou ontem ao Real Madrid. Só para vocês verem como é que são as coisas. Depois perde contra o Vila Real fora de casa, que não é um mau resultado na minha opinião, tendo em conta o poderio do Vila Real, principalmente quando joga no seu estádio. Perde contra o Celta de Vigo 3-2, um bom Celta de Vigo, com bons jogadores. Empata com o Cádiz, perde contra o Real Madrid e perde contra o Real Vallecano. Um calendário difícil para uma equipa que, como sabem, há 2 temporadas acaba por subir. Uma equipa que, em termos de orçamento, acho que é um dos mais baixos em termos da La Liga, salvo erro. E é uma equipa que, embora os resultados não mostrem, é uma equipa que está a jogar bom futebol. É uma equipa que tem marcado gols. Só não marcou contra o Rayo Vallecano, onde acabou por perder por 2-0, mas marcou o Real Madrid, marcou o Cádiz, marcou 2 gols ao Celta, marcou um golo ao Vila Real, marcou 2 gols ao Valência. O problema do Almeria tem sido um pouco como aquilo que a gente costuma dizer: diz-me como atacas e eu direi como defendes. O problema do Almeria tem sido principalmente defensivo. Porque basta ver, por exemplo, o último jogo contra o Valência, onde marca 2, sofre 2. Para quem viu o jogo, o Valência marcou acima da média. Eu estava aqui a ver a expectativa de golos no jogo do Almeria contra o Valência. O Almeria tem 2,67 em termos de expectativa de golos. 2,67 são 3 golos. O Valência tem 0,66, que é um golo. Mas é futebol. É o que eu digo. É um desporto de eficácia. O Valência finalizou acima da média. É verdade. E o Almeria abaixo da média. O Almeria, com base nos campeonatos que criou, devia ter finalizado 3 golos, finalizou 2. Mas também é uma discrepância muito grande. Quem tem a maior discrepância em termos de golos esperados e golos marcados é o Valência. Devia ter marcado 1, marcou 2. É o que é. Lá está. É aquilo que eu digo. Tem a ver um pouco com a qualidade da finalização. Quem é que finaliza? Do lado do Valência, finalizou o Lopes e finalizou o Guerra. Em situações dentro da pequena área, praticamente. Por isso, são oportunidades que vai ter ali sempre 30, 40% provável de haver um golo. Dependendo do executante. E se nós fomos picuinhas e nós mas os melhores jogadores vão finalizar mais vezes do que diz a estatística, porque a estatística avalia a zona do terreno. Em cada 10 jogos vai finalizar 5. Por isso, mais metade dos jogos, essas bolas acabariam por entrar. Não é? Por exemplo, o lance do Lopes, a expectativa de gols dá 0,28, o lance do Guerra dá 0,37. Eu acho que é um bocadinho mais. Por isso, muitas vezes a expectativa de gols vale o que vale. A expectativa de gols analisa matematicamente em termos de posicionamento. E depois analisa em termos de posicionamento do campo, em termos de quantos adversários é que tinha à frente, por exemplo, na execução, uma série de fatores. Não é? Eu utilizo a Footmop. Tens o Infogol, tens a Footmop, tens vários. Eu utilizo a Footmop porque normalmente é sempre por defeito, nunca por excesso. Por isso a expectativa de gols que eles põe é sempre abaixo daquilo que muitos sites põem. Mas tens vários sites, tens por exemplo o Flashscore que também faz isso, algo do género, a Academia também futuramente vai pôr, porque isso é uma questão de feed. Mas cada site depois tens que perceber como é que eles analisam a expectativa de gols. E há um documento que auxilia nesse exercício, não é? Bem, voltando aqui ao jogo, parece-me que vamos ter aqui um jogo. O Sevilha entra como favorito, acredito que sim. No entanto, acho que é um Sevilha onde o mercado está a dar demasiada. Qual é, Vitor?
Mas eu não percebi qual é a lacuna na análise. Queres falar de remates à baliza? A Almeria, 10 remates à baliza contra 5. Queres falar em remates? 17 contra 7. Queres falar em pote de bola? Queres falar em passos eficazes? 85% contra 63. Não percebo onde é que está a lacuna de avaliar os gols esperados positivos. Voltando aqui à análise. Sevilha parece-me que é favorito a jogar em casa, mas não acederia nunca menos do que modo 1,70 para o Sevilha, na minha opinião. Principalmente o momento do Sevilha não é o melhor. Vai jogar contra uma equipa que ofensivamente pode fazer estragos ao Sevilha. O Sevilha que defensivamente tem sofrido muitos golos. E o ataque também não tem concretizado assim tanto. Porque basta ver que em praticamente todos os jogos, tirando contra o jogo do Las Palmas, foi o único jogo onde o ataque conseguiu superiorizar-se às habilidades defensivas que a equipa apresenta. Marcou um golo e acabou por não sofrer nenhum. Não é lacuna, estamos a avaliar estatisticamente as equipas, certo? Estamos a avaliar aquilo que elas valem no plano ofensivo e no plano defensivo. E é uma métrica como qualquer outra. É uma métrica tão válida como analisar o confronto direto numa partida. Agora, cada um, pois, utiliza as variáveis que quiser. Agora, dizer que a expectativa de gols num jogo, onde uma equipa que fez 10 remates contra 5, onde teve melhores oportunidades, onde tem uma expectativa mais elevada que o adversário, mostra que teve mais oportunidades de qualidade que o adversário, não sei onde é que está a lacuna disso. Mas, seguindo, seguindo. Over 2,5 não compensa, Steven. Considerar que esse jogo tem mais do que 66% de probabilidade de haver um over 2,5, quando na realidade as equipas têm tido dificuldade, principalmente o Sevilha, tem dificuldade em marcar. Basta ver que o Sevilha tem um gol marcado em casa e um golo 1.33 golos sofridos. Praticamente um gol marcado, um gol sofrido. Em termos de expectativa de golos, é uma equipa que tem uma expectativa abaixo de um golo marcado. Se nós quisermos olhar, e aqui utilizando uma vez através da métrica de expectativa de golos, que é a qualidade gerada tendo em conta as oportunidades criadas. É uma equipa que tem criado poucas oportunidades de gol e tem finalizado muito pouco, porque basta ver que, por exemplo, o Sevilha no último jogo finalizou acima da média. O Almeria é uma equipa teoricamente defensiva quando joga para de portas. É uma equipa que gosta de jogar compacta, organizada, gosta de jogar sempre apoiada a partir de trás, nunca obtendo muito espaço às equipas contrárias. E este ano, os jogos em casa, fora de casa, resultou num 2-1 frente ao Villarreal, com um golo marcado aos 44 minutos pela equipa visitante. O Almeria começou a ganhar e depois deixou-se empatar e depois dar a remontada. No jogo contra o Cádiz, por exemplo, empatou com um gol marcado. O primeiro gol foi aos 59 minutos. Normalmente os golos do Almeria, nos jogos do Almeria, têm acontecido mais vezes na segunda parte do que na primeira. E basta ver, pelo momento dos golos, que tanto uma equipa como a outra, a maior parte dos golos acontece na segunda parte. Não tem acontecido muitos golos na primeira. Sevilha, 0-0 em mais de metade dos jogos em casa. A Almeria, 50% dos jogos fora de casa têm resultado num 0-0 também ao intervalo. Próximo jogo, à semelhança daquilo que são a grande maior parte dos jogos no Campeonato Espanhol, há uma tendência para um jogo para poucos golos. Ambas marcam 77. Para aquilo que tem sido a capacidade das equipas marcarem, eu acho que a odd não devia estar abaixo de 1,80. O over 2,5 1,59. Também acho que para aquilo que é a média de gols da Liga e para aquilo que é a média de gols das duas equipas, respeitando o fator casa fora, não acho que haja assim tanto valor. Porquê? Porque realmente acho que o mercado está a olhar mais para aquilo que as equipas sofrem do que para aquilo que as equipas marcam. Porque a verdade é que tanto uma equipa como a outra, principalmente o Sevilha, tem sofrido mais do que marcado. Já o Almeria tem perdido a maior parte dos jogos, mas tem marcado, na grande maioria, só apenas em um jogo dos últimos 6 é que não marcou. Mas lá está. É preciso perceber e perceber, com base naquilo que é o estilo de jogo das duas equipas,
se a probabilidade que o mercado está a dar compensa. Eu acho que o mercado está muito influenciado também pela questão da Almeria ter marcado em praticamente todos os jogos. Agora temos de ter a capacidade de perceber quando é que o jogo não vai responder àquilo que as equipas têm feito no campeonato. É como nós temos visto, muitas vezes as equipas empatam ou perdem e na realidade, perante aquilo que fizeram em campo, não deviam ter feito isso. Por exemplo, basta olhar para o jogo do Celta contra o Barcelona e a maior parte, se calhar, chega à conclusão que o Celta não devia ter perdido contra o Barcelona. No entanto, perdeu. O que é que nós vamos olhar? É o facto do Celta ter dado um banho de bola ao Barcelona ter estado a ganhar 2-0 mas o Barcelona ganhou? Ah, ou é o Barcelona ter ganho o jogo mesmo sem ter feito um grande jogo? Pá, vai depender muito daquilo que foi a nossa capacidade de visão, de perceber o que é que vai acontecer mais vezes a longo prazo. E parece-me que a longo prazo vai acontecer mais vezes jogos fechados, jogos que vão ser desbloqueados ou para uma bola parada ou por um erro defensivo, do que propriamente temos um jogo extremamente pagado, um jogo extremamente aberto, partido e com uma taxa de probabilidade muito alta para em termos de golos. Por isso, eu neste jogo não considero que haja muito valor. Acho que o Sevilha é favorito a ganhar, mas tem aqui uma equipa que vai ter muita resistência, porque tem feito bons jogos, embora os resultados não mostram isso. E parece-me que o Sevilha não corresponde, a probabilidade do Sevilha vencer esse jogo não corresponde a uma probabilidade de um 57. Se nós formos mais a questão analítica e perceber que, por exemplo, em cada 10 jogos, se calhar o Sevilha vai ganhar 6 em cada 10, com base no fator casa, com base na questão do Sevilha ter melhores executantes e o facto do Sevilha ter melhores executantes está mais perto de ganhar o jogo do que uma equipa que tem tido muitas dificuldades em termos de defender resultados e em fechar os seus caminhos para a sua baliza. Mas analisar aos dias de hoje e o Sevilha não ser aquele Sevilha de há 2 anos ou de 3 anos, ser um Sevilha que ainda está à procura da sua melhor versão e os resultados falam por si só, não considero que haja muito valor para ser extraído deste jogo. Mas deixo aí espaço para o chat colocar alguma aposta. Se não há nada, seguimos então para quarta-feira. Um gol do Almeria. Por exemplo, e a gente olha para ambas marcam, mas olhar para ambas marcam temos que olhar para o mercado. Para o mercado, qual é a probabilidade do Sevilha marcar um golo? E eu gostava que me dissessem, e aí principalmente o Vitor Rocha, que diz que a gente não deve analisar com base na expectativa de golos e algo do género e os golos esperados. Como é que o mercado chega à conclusão que o Sevilha em casa tem uma probabilidade equivalente a 1,09? E o Almeria uma probabilidade de marcar um gol equivalente a 45. Multiplicando as odds, vamos ficar à odd que está no ambas marcas. Eu não acho que nem uma equipa nem outra tenha tanta probabilidade quanto o mercado está a oferecer. Não acho que o Almeria tenha 1,75, nem acho que o Sevilha tenha tanta probabilidade de marcar quanto o modo 1,09 está a dizer. Isso acontece porque as casas de aposta não lhe dão dados variáveis, métricas e analisam a expectativa de golos. Porque se não fosse por isso, o mercado não dava um modo 1,09 para o Sevilha a marcar um gol com base naquilo que tem feito nos últimos jogos. Dizer que o Sevilha tem 90% de probabilidade de marcar um golo contra o Almeria, acho que é. Isso sim é uma lacuna em termos de análise. Que é focado apenas em números. E não tanto naquilo que as duas equipas realmente têm feito e naquilo que as equipas têm produzido em campo. E com base na taxa de conversão das oportunidades criadas. Porque o Sevilha não tem marcado tantos golos quanto o mercado acredita que vai acontecer nesse jogo. Porque 90% de probabilidade tem, tem um Real Madrid, tem provavelmente um Barcelona, tem provavelmente um Valência, um Villarreal a jogar em casa.
Mas eu não me foquei só na expectativa de golos. Eu fiz uma análise com base naquilo que é dados estatísticos, análise qualitativa e foquei-me para mostrar que muitas vezes o resultado que ali aparece é enganador, utilizando a expectativa de golos, que é válida. É tão válido como quem diz que para haver golos tem que haver remates. Há balizantes. É tão válido como. Hum? Há quem acredite que para haver golos tem que acontecer pelo menos 5, 6 remates antes. E eu não acredito nisso. Não é? Porque tu podes fazer 10 remates do meio campo, são 10 remates, mas a probabilidade desses remates serem transformados em golos é zero. Não é? Posso para o guarda-redes. Por isso, essa questão de. Eu só utilizei a expectativa de golos para mostrar que os resultados que aparecem muitas vezes não estão corretos. Só isso. E a verdade é que quem viu o jogo do Almeria contra o Valência não sequer precisa de ver os gols separados. Basta ver o jogo com olhos de ver e perceber que o Almeria foi melhor que o Valência. Nos diferentes momentos do jogo. Teve mais oportunidades para marcar, fez melhor jogo, teve mais posse de bola, teve mais remates, teve melhores oportunidades, mas não ganhou o jogo. Né? Por isso, eu só utilizei esta questão da expectativa de golos para exemplificar que o resultado que nós vemos na ficha de jogo muitas vezes é enganador. Se calhar aquele resultado em 10 jogos, se calhar não dá ali um empate. Para o Almeria estaria uma vitória. Só isso. Este jogo não considero que há valor. Acho que é um jogo para ir ao vivo. É um jogo, se calhar, para perceber como é que o Sevilha vem em termos de atitude, em termos de estratégia, em termos de sistema de jogo e como é que o Almeria também vai tentar contrariar essa tal forma de jogar do Sevilha. Acho que o Sevilha vai ter mais dificuldades do que o mercado prevê, tanto em marcar um gol como em ganhar o jogo. Eu acho que, por exemplo, eu já disse, para mim o Sevilha não devia ter uma odd abaixo de um 60 com base naquilo que realmente é aquilo que são as divisões do Sevilha, tanto em casa como fora. Por isso vamos aqui partir para quarta-feira. A questão da expectativa de gols é muito simples. A expectativa de gols é a qualidade das oportunidades criadas com base no posicionamento em campo e o jogador a rematar. O que vale 0.5 vale um gol. Vale um gol. Quer dizer que em 10 jogos, pelo menos 5, em 5, aquela bola acabava por se transformar em gol. É isso que significa o 0.5. O 0.5 é um golo. Né? Por isso é que tens a linha do over 2,5. O que é a linha do over 2,5? É acreditares que vai haver mais do que 2 golos. Vai haver 3. Mas o remate à barra não é o remate à baliza. Certo? O remate à barra não conta como um remate à baliza. No entanto, conta como uma boa oportunidade criada. E aí está uma lacuna aí nas estatísticas. Porquê? Porque, para mim, qualquer remate que vai em direção à baliza, seja ao poste, seja à trave, deve ser contabilizada como oportunidade de golo. Independentemente da percentagem de conversão. Por exemplo, um remate à trave do meio da rua tem tanta probabilidade de ser golo do que um remate dentro da área? Não tem. Pode ter, mas a maior parte das vezes não tem. Claro. Porquê? Porque na cara do guarda-redes tens maior probabilidade. Um remate, por exemplo, fora da área que vai à trave, a probabilidade de haver golo é muito inferior. Porquê? Primeiro tens toda uma equipa atrás do meio da bola a tentar defender. A bola pode tocar num jogador, pode ir para fora. O guarda-redes pode apanhar a bola. A bola, na maior parte das vezes, não sequer vai à trave. Mas isso aí tens o estudo. Cada site que analisa a expectativa de golos tem um documento a explicar como é calculada a expectativa de golos. Depende. Depende do jogador, depende do posicionamento do campo. Por exemplo, imagina, na parte do guarda-redes, mas por exemplo, imagina que o guarda-redes sai entre os postos e o jogador está mais lateralizado do que centralizado. Isso por si só, a probabilidade de ser golo diminui. Por exemplo, um jogador que se calhar está mais encostado à lateral tem menos probabilidade de acertar na baliza do que um jogador que está centralizado, estás a perceber? Pá, mas, por exemplo, tu vais aos sites que estão a meter a expectativa de golos e eles têm um documento de auxílio que diz como é calculada a expectativa de golos. E não é só.
sites, por exemplo, tu vais à Bundesliga e eles têm expectativa de golos, vais à La Liga, eles têm expectativa de golos, e é geral com base um jogador, com base um posicionamento em campo e com base em uma série de fatores. Por exemplo, imagina o jogador está dentro da área, mas há 4 jogadores à sua frente. Achas que ele vai ter grande sucesso para marcar o gol? Ele tem que calcular a trajetória da bola, o ângulo que a bola pode levar, o número de jogadores que está à frente, quem é o guarda-redes que está na baliza, quem é o jogador que está a finalizar. Mas se ficas um bocadinho receptivo porque não entendes como é calculada a expectativa de golos. Se tu conseguisses entender como é calculada a expectativa de golos, uh, é diferente. Não é? Os casos apostas como avaliam as variáveis que podem influenciar mais as odds. São as variáveis extraídas nos jogos mais recentes. Basicamente é dados. Eles analisam dados. E baseiam-se muito no passado para tentar prever o futuro. Mas a questão é que, Vitor, isso é fácil. Tem a ver com o posicionamento do campo. A expectativa de gols, por exemplo, é aquilo que eu tentei explicar aqui. Por exemplo, para mim, o Alan da finalizar uma jogada tem mais probabilidade de finalizar do que o Ruban Dias. No entanto, a expectativa de gols avalia só a jogada em si. Que probabilidade é que aquela jogada tem de dar em gol? E não analisa quem é que está a finalizar. Quem é que está na baliza? Analisa o posicionamento e tudo o que rodeia. Em termos de defesas, em termos de ângulo para a baliza, se tem ângulo apertado, se não tem, se praticamente é 1 para 1 ou 1 para 0. Analisa esse tipo de coisas. Não analisa se é o Alan, se é o Ioqueres, se é o Paulinho. Percebes? Analisa com base no posicionamento do campo, com base no número de jogadores que tem à frente, com base no ângulo que tem para rematar e com base na distância. Por exemplo, eu acho que um determinado tipo de jogador tem mais chance de finalizar uma jogada do que, por exemplo, outro. Por exemplo, sabes qual é a estatística que a expectativa de golos ou os golos esperados dá para um penalti? 78%. Agora, eu não considero que, por exemplo, ser o Ruben Fernandes, o Bruno Fernandes a contar o penalti, tem a mesma probabilidade de conversão do que, por exemplo, vamos supor, o poste. Percebes porquê? Embora o que eles tentam fazer é tentar convergir o máximo para aquele ponto onde não há a questão da qualidade do jogador. Tentam ser mais sintéticos na análise. Mas, por exemplo, eu acho que o Bruno Fernandes vai sempre finalizar mais penaltis do que o Pote. Porquê? Por causa da execução que cada um executa. Não é? É mais por aí. Mas pronto, vamos aqui a quarta-feira. Tenho aqui mais 2 jogos para lançar com vocês, que é o Inter contra o Sassuolo e o Granada, que vai jogar contra o Real Betis. Inter Sassuolo e depois vamos aqui ao jogo do Granada contra o Real Betis. Bem, Inter que vem de uma excelente vitória frente ao Empoli. A nossa aposta na aposta tática. Sim, exatamente, André Souza. O Inter vem de uma boa vitória frente ao Empoli. Um Inter que esteve muito confortável no jogo, ganhou por 1-0, mas teve oportunidades para ter saído, desculpem, com um resultado mais dilatado. No entanto, para quem esteve na aposta tática na sexta-feira, a aposta era ambas não marcam. Apesar que o Empoli ia ter muitas dificuldades de jogar em casa e que o Inter acaba por ser uma equipa que defende-se muito bem, neste momento só tem um gol sofrido, que foi contra o Milan, onde ganhou por 5-1. Inter, neste momento, a par das restantes equipas, é a equipa que está a praticar melhor futebol e é a equipa que está a ter mais facilidade em ganhar os jogos do que provavelmente as equipas contrárias. São 5 jogos, 5 vitórias. Sassuolo, que vem do 4-2 frente à Juve, vem Cabral em alta, mas, por exemplo, e aqui recorrendo um bocadinho, se calhar, à expectativa de golos, para quem não viu o jogo, para quem viu o jogo, não vai precisar disso. Mas para quem não viu o jogo e quer entender um bocadinho o que aconteceu no jogo, o Sassuolo finalizou acima da média, marcou mais golos do que devia. No entanto, mesmo com base na expectativa de golos,
a vitória é o resultado mais justo para o Sassuolo. Para quem viu o jogo, a mesma coisa. O Sassuolo foi a melhor equipa do que a Juve. Soube financiar melhor, houve ali um autogolo que pronto, é digno dos apanhados por parte da Juve. A Juve é um bocadinho concentrada, como tem muitos erros, principalmente defensivos, e o Sassuolo muito solto, muito fluido no ataque e a saber extrair muito bem as oportunidades que tinha e a saber lá está, explorar as habilidades defensivas da Juve. Esse jogo, parece-me que o Inter vai confirmar o favoritismo, principalmente a jogar em casa, só sofreu um gol frente ao Milan, num derby, onde claramente o Inter foi superior. E sofre um gol numa altura em que o jogo já está praticamente resolvido. E se eu sou fora de casa, ainda não ganhou qualquer jogo. Agora, esta vitória aqui pode alavancar os índices de confiança da equipa. Ganhou a Juve, marcou 4 golos, pode vir com a moral em alta e a tentar fazer a mesma coisa ao Inter. Acho que a probabilidade disso acontecer é bem menor do que tentar ganhar à Juve, principalmente porque no jogo contra a Juve, o Sassuolo jogou em casa, aqui vai jogar fora de casa, onde não consegue imprimir tanta velocidade e impor o seu futebol. Acho que, sinceramente, o Inter acabará por ganhar o seu jogo. Acho que é um jogo tem alguns golos, ao contrário do que, por exemplo, diz o mercado aqui, o over 2,5 está a 1,33. Quando diz que o mercado não diz, é claro que o over 2,5 vai estar muito influenciado por este resultado aqui e por este 4-2. Parece-me é que o Inter, não sei se vai ser aquela equipa que vai estar sempre em primeira velocidade e vai estar sempre preocupada com o jogo. Porquê que eu digo isto? Porque o Inter, e basta ver o último jogo que fez contra o Empoli, sentiu que o jogo estava controlado mesmo com um resultado uh, um resultado que poderia permitir o Empoli acreditar e tentar introduzir a bola na baliza do Inter, mas o Inter foi muito inteligente a tentar tirar ritmo ao jogo. Eu honestamente é daqueles jogos que também acho que é mais para o vivo, mas eu acho que o valor, atenção, não quer dizer que vai acontecer. Eu acho que o valor está, por exemplo, no under 3,5, under 2,5. Porquê é que eu digo isto? Principalmente para aquilo que o Inter tem feito na maior parte dos jogos. Se nós formos ver, a maior parte dos jogos tem resultado, tanto quando joga contra equipas do seu nível, tem resultado em poucos golos. Ganhou um 0 ao Empoli, empatou um igual contra a Real Sociedade, ganhou 2-0 ao Cagliari, ganhou 2-0 ao Monza. Agora, quando joga contra equipas que têm capacidade, têm qualidade para criar problemas e também dão um jogo pelo jogo, vão para cima, aí o Inter já joga com outra garra, com outra determinação. Basta ver o jogo contra a Fiorentina e basta ver o derby contra o Milan. Mas se nós tirarmos esses jogos, a maior parte dos jogos tem resultado em poucos golos. O ambas marcam está a 1,50 e tal, 1,59. Pessoal, vocês encontraram alguma aposta de valor neste jogo ou nem por isso? Eu acredito muito na regressão à média. E eu falo muito sobre isso. É uma equipa que está a ganhar mais do que devia ou está a marcar mais do que devia e depois vai fazer uma regressão à média. Isso acontece sempre, todos os anos. Todos os anos acontece e o Boa Vista é uma dessas equipas. No campeonato italiano, o Lecce é uma dessas equipas, por exemplo. O Girona, no campeonato espanhol, é uma dessas equipas também. Que vão regressar à sua média. Regressar à sua média, por exemplo, aquilo que eu digo, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, com o Famalicão. O Famalicão passou algumas jornadas no primeiro lugar do campeonato, mas depois acabou em sétimo ou oitavo, já não me recordo bem. Porquê? Porque são equipas que não vão conseguir manter aquele nível. São equipas que se calhar estão acima do nível que normalmente vão praticar ao longo da temporada. Por isso é que eu digo, há sempre equipas que estão fora da sua curva. Mas depois o mais natural é que vão entrar dentro da sua média. E a média dessas equipas não é tão elevada como tem mostrado nessas primeiras 5 jornadas. O Boa Vista é uma dessas equipas. Claro que o Boa Vista já foi campeão, tem história em Portugal e por aí fora, mas a história não ganha jogos. O Boa Vista, o mais provável, com o problema em termos de estrutura, em termos de orçamento, em termos de salários em atraso, será regressar à média, será tentar ali um quinto, sexto, sétimo lugar. Será por aí. Não espero muito mais do que isso do Boa Vista.
Agora, não quer dizer que ontem não houve casos que fizeram com que o Boa Vista tivesse mais distante da vitória do que seria de esperar. Aquele vermelho compromete o jogo, é verdade que depois claramente o Braga depois tira a partir disso e consegue uma vitória expressiva, mas basta ver como é que o jogo estava até então. Porque eu acho que a expulsão do jogador do Boa Vista é na altura que está um igual. E o jogo está equilibrado, está um bom jogo. Agora, o vermelho acaba por desencadear certos comportamentos da equipa que acabam por estar muito mais perto da derrota do que da vitória. Inter HT, vamos ver se o pessoal volta, um 70. Parece-me interessante porque o Inter tem excelente entrada no jogo. Basta olhar para aqui. Entra muito bem, ainda não sofreu gols na primeira parte, marcou 4 gols, sofreu nenhum. Vocês já sabem que os gols na primeira parte têm que multiplicar por um gol e meio, por causa da importância de haver gols na primeira parte. Por isso é que o mercado over 2,5 é o mais popular, porque é essa tal questão, em termos de relação de gols, dá-se mais importância aos gols na primeira parte do que na segunda. Vamos aqui ver Inter HT, Inter ao intervalo a 1,70, sim, não, em dúvida. E atenção, o Sassuolo fora de casa é uma equipa que não consegue manter o mesmo rendimento do que quando joga em casa. Os gols na primeira parte valem mais do que na segunda. Percebes? Porque estás corrido a 45 minutos. Percebes? Valem mais do que no jogo inteiro. Por exemplo, se tu reparares, a linha mais popular é o over 2,5. Como é que é essa combinação? 1,5 primeira parte, um gol na segunda. Por exemplo, aquilo que a gente costuma dizer é que um gol na primeira parte vale sempre mais do que um gol. Vale um gol e meio. Na segunda parte vale um. Não é? Porquê? Porque a segunda parte inteira estamos a englobar a primeira e a segunda parte. Na primeira parte estamos a englobar só 45 minutos, percebes? É por aí. Só que sim. A entrada aí do Vitor, só que sim, ok? Inter versus Sassuolo. Sassuolo. Inter a vencer ao intervalo. Muito bem, muito bem. Inter a vencer ao HT. 1,70. Acho online. Bem, vamos então para o último jogo que eu tinha trazido. Depois vou permitir que vocês possam juntar mais um jogo pelo menos. Tentar sempre ter aqui 1 hora e meia de programa. É assim, eu sou uma pessoa que gosta de aprender com toda a gente, gosto de bater os meus pontos de vista e com base naquilo que eu acredito, mas sou uma pessoa que aprende com toda a gente, embora muitas das vezes possa debater um ponto de vista que se calhar não tem uma informação tão profunda. Mas isso é com tudo, não é? Mas pá, aprendo com toda a gente. E para quem me conhece, por isso eu tenho pena às vezes de eu estar formatado à academia, que a academia é a academia e o FUT é o FUT, mas o FUT é diferente do que está na academia. Na academia tem que depender dos pontos de vista estatísticos, táticos, comportamentais, análise de valor, análise fundamental, análise estatística, e tem que depender aquilo que realmente é aquilo que nos foi passado ao longo dos anos. Agora, há mais de mil e uma formas de ganhar dinheiro com as apostas esportivas. Eu conheço pessoas que ganham dinheiro com apostas esportivas com base em odds de 1,40. Eu, para mim, não consigo encontrar valor. Há pessoas que conseguem. Elas estão erradas porque eu não encontro valor. Não. Ahm, por isso, é aquilo que eu digo. Há muitas formas de estar certo no mundo das apostas. A parte da completa, fica a voz na Twitch e fica no YouTube também. Eu tenho feito o upload para o YouTube e fica lá porque o que é que acontece? Na Twitch, 30 dias depois da gravação da aposta tática, ela desaparece, automaticamente é removida pela Twitch para dar lugar às transmissões mais recentes. No YouTube é eternamente, não é? Vai estar lá. Por isso, os últimos apostas táticas já está no YouTube. Depois deste, vou fazer o upload, vou deixar também lá. Bem, vamos a. Eu sei que vou criar um canal mais para gaming, mais para react. Vocês vão ver que o foot que está aqui, o foot que é realmente na vida, é diferente, não é? É muito mais brincalhão, é muito mais divertido. Gosta de dar umas carrilhadas, gosta
gosta de provocar o chat. Na academia não posso fazer isso porque sei que vai desencadear uma onda que não é aquilo que a academia pretende, não é? Se calhar em termos de número, até conseguimos alcançar mais número, mas nós aqui estamos a priorizar a qualidade dos membros que nós temos. Queremos pessoas que realmente estejam interessadas nas apostas esportivas e aprender e a tentar aumentar as suas chances de ganhar. E não ter o número e pessoas que vêm para aqui só enchem chouriços, mas a gente costuma dizer, não é? Sim, Zerrote. É o que eu digo sempre. Mas isso é difícil de explicar, porque a maior parte das pessoas está muito formatada a ideia de. Mas é muito fácil de explicar. Um dado desconhecimento dá mais valor. Porquê? Porque o desconhecimento do mercado, das casas de apostas e o desconhecimento das ligas, das equipas, consegue extrair mais valor. Quando o mercado está muito. Quando os maiores players estão a trabalhar aqueles jogos, os mercados são mais justos, há mais eficiência, não é? Por parte do mercado. Quando não há tantas pessoas, especialmente os grandes players não estão nesses mercados, há mais odds desajustadas, há mais odds que podem ser extraídas de valor. Agora, qual é o problema? É conseguir extrair a informação desses campeonatos. Mas eu conheço pessoas, e vocês também, o Peter Teixeira é um grande exemplo disso, do Overgoals. Ele trabalha segundo as ligas do Canadá, ligas completamente à parte. E ele é um produtor consistente, é um produtor lucrativo e ganha muito bom dinheiro nessas ligas. Por isso é que eu digo, não há uma verdade absoluta nas apostas. Há a tua verdade. Por exemplo, eu gosto de ver as principais ligas porque por causa da informação, por causa da minha capacidade de análise. Eu também gosto de ver aqueles jogos. E eu baseio muito mais na leitura de jogo do que a parte de estatística, percebes? Por exemplo, a estatística serve para ter um ponto de partida, mas nunca é o fim, percebes? Eu depois imponho a minha leitura de jogo e consigo, se calhar, perceber coisas que se calhar a maior parte não se apercebe, ou se calhar eu dou importância a coisas que se calhar a maior parte não dá. Por exemplo, a parte do ambiente no estádio, a parte, por exemplo, uma equipa ganhar 3-0, mas os adeptos estarem a puxar pela equipa para matar mais um, isso aumenta a probabilidade de ter mais um gol na partida. Percebe? Se calhar uma pessoa que se calhar não está atenta a esses pormenores não valoriza tanto essas questões. E a questão é que nas grandes competições, nas grandes ligas, os detalhes fazem a diferença. Por isso é que temos de estar muito, muito atentos, muito concentrados, porque um pormenor pode fazer a diferença no jogo. A fazer uma substituição ao minuto X contra um jogador com uma característica X e Y pode desencadear um comportamento diferente no jogo que até ali não tinha. Percebes? Agora, eu não consigo ter esta capacidade em campeonatos de segunda Liga da Austrália, segunda Liga do Japão. Porquê? Porque não tenho esse conhecimento, eu não consigo ver os jogos. Mas há pessoas, por exemplo, que não conseguem ver os jogos e apenas através de uma análise estatística, através de dados, conseguem extrair valor. Através de scanners, através da análise estatística, perceber quantos remates é que saiu e depois perceber que, através de padrões, conseguem perceber, olha, é só para acima do padrão médio para esta liga a esse tipo de jogo, conseguem fazer esse exercício que eu não consigo. E essas pessoas conseguem extrair o valor desse tipo de campeonatos mesmo sem ver jogos. Através de dados. E tens várias pessoas que trabalham muito através de números, através da estatística. Tens o Pedro Teixeira, principalmente com o gol provável, que é uma estratégia que ele criou. Tens, por exemplo, o brasileiro, que agora esqueci-me do nome dele, mas também tem conteúdo na internet, trabalha só através de scanners e através de dados. E consegue ganhar dinheiro. Agora, depois é a questão da escala. Perceber se esses mercados vão ter liquidez suficiente para continuares a trabalhar e aumentares a tua stake. E às vezes o grande problema desses mercados acaba por ter a liquidez. Não é? Principalmente, uma coisa é trabalhar no exchange onde tu crias a liquidez e outra coisa é a liquidez gerada pelas casas de apostas. Essas ligas vão ter sempre menos liquidez do que uma Premier League, uma Liga, uma Série A, o campeonato português. Percebes? Por isso, tens mais valor, mas vais ter mais dificuldade em apostar mais dinheiro nesses mercados. Porque esses mercados têm menos liquidez. Por isso, tens sempre os prós e contras nas duas faces da moeda. Nas ligas maiores tens mais liquidez, se calhar tens menos oportunidades porque o mercado é mais eficiente, mas tens mais escala. Podes escalar mais. Nesses campeonatos, estou a falar nas casas de apostas tradicionais, não estou a falar de exchanges, nas casas de apostas profissionais vais ter menos liquidez. Porquê? Porque há menos pessoas interessadas nesse tipo de campeonatos e vai haver uma desigualdade maior. Por isso é que também há muitos mais gaps. Há casas que se calhar limitam mais em termos de liquidez. Vão, por exemplo, ao contrário da La Liga, a Série A, a Premier League tem
tens milhões de euros em termos de liquidez, ou centenas de milhares de euros, nesse campeonato se calhar tens apenas 10% do valor que é captado nessas grandes ligas. E isso é uma limitação que pode ser contornada por outras formas. Potencializar, alavancar a tua forma de trabalhar. Não é? Por exemplo, há pessoas que gostam de trabalhar com menos dinheiro e ganhar mais, em termos de percentual, e há pessoas que se calhar gostam de ganhar menos percentual, mas terem mais consistência e terem escala. É um bocadinho por aí. Bem, Inter já está. Vamos então aqui ao último jogo, que é o Granada contra o Real Betis, malta. O Real Betis, Granada, que vem de 3 derrotas consecutivas. Perdeu contra a Real Sociedade 5-3, perdeu 4-2 frente ao Girona fora de casa e perdeu 1-0 frente ao Las Palmas, também a jogar como visitante. O Real Betis também não vem de bons resultados. Vem de 2 jogos sem vencer para o campeonato. Perdeu 5-0 frente ao Barcelona, mas o Barcelona é uma equipa à parte nesta fase do campeonato. E o Betis vem do empate frente ao Cádiz no jogo mais recente para o campeonato, depois de ter perdido frente ao Rangers para a Liga Europa. Em termos de confronto direto, apenas uma vez o Granada venceu o Betis nos últimos 3 anos. Os 3 jogos mais recentes acabaram por resultar numa vitória do Real Betis 2-1, 2-1 e 2-0. A Granada precisa de voltar aos bons resultados, partindo do pressuposto que um bom resultado para mim acaba por ser um empate ou uma vitória. Betis, por saber que tem aqui um adversário que nos últimos anos tem conseguido levar a melhor, vai entrar a tentar impor o seu futebol. Acaba por ser, na minha opinião, um ligeiro favorito. Acho que há uma probabilidade de acontecer, ambas marcam. Porquê? Porque o Granada, em casa, tem marcado gols, só não marcou em um de 3 jogos. Já o Betis tem sofrido gols em praticamente todos os jogos quando joga fora de casa. Há aqui uma correlação estatística para acreditarmos na possibilidade de ambas marcam sair. E a verdade é que, por exemplo, nos últimos 3 jogos, houve o ambas marcam em 2 de 3. Betis é mais equipa em termos individual, individualmente falando é mais equipa. Granada é uma equipa mais organizada, que muitas vezes tenta tirar partido do futebol mais coletivo, mas é uma equipa que tem marcado em praticamente em todos os jogos. Marcou em 67% dos jogos, o mesmo número por parte do Betis. Em termos de momento dos golos, temos aqui 2 equipas que costumam entrar relativamente bem, embora são equipas também que costumam sofrer muitos golos no final da primeira parte. Aqui o Granada costuma entrar melhor na segunda parte, principalmente nos primeiros 30 minutos costuma entrar melhor. Depois aqui o Betis costuma tentar se encontrar. Mas é preciso analisar porque é que isto acontece. Aqui o Betis começou a ganhar, mas depois permitiu a remontada. Aqui o Betis começou a ganhar, mas também acabou por sofrer um gol. Parece-me que vamos ter aqui um jogo, na minha opinião, com mais tendência para cair para o lado do Real Betis, principalmente pela colar que tem apresentado, pelos resultados que têm feito. O mercado que eu pensei na altura para esse jogo foi o empate nulo do Betis, que neste momento está um 61. A odd já teve um 65, mas a odd tem vindo a baixar, porque há algumas dúvidas em relação à equipa do Granada. Ambas marcam a um 67, ambas marcam 64. Parece-me que o mercado aqui está a ser eficiente uma vez mais. Acho que o valor em termos de vitória poderá estar do lado do Betis. Acho que em 10 jogos vai ganhar pelo menos 5 jogos, 4 em 5, mais perto do 5 do 4, mesmo a jogar como visitante, principalmente para aquilo que são as habilidades do Granada esta temporada. Embora é um Betis que não tenha convencido na maior parte dos jogos, mas é uma equipa que de um momento para o outro pode decidir porque tem bons executantes. Granada sofre muito daquela falta de capacidade de finalizar as oportunidades que queria. É um jogo que acaba por entrar num dossiê que eu costumo colocar os jogos, que é jogos para o ao vivo, porque não há. Temos a força da estatística, mas depois temos a força do antes e depois de um jogo bem conseguido. E para todos os efeitos, acho que o Granada perde um 0 contra o Las Palmas, mas não deixa de fazer um bom jogo, embora acabe por não conseguir vencer. Mas foi uma equipa que, é aquilo que eu digo, costuma estar a sofrer daquela síndrome que muitas vezes falo, que é aquela síndrome de não saber aproveitar as oportunidades que queria. X2 ambas marcam. X2 ambas marcam 2,38. Mas aí estás a pensar num igual e vitória do.
e vitória do Betis. Também dá para dividir, não é? Podemos ir só não ambas marcam. Pá, vamos à votação. Você já que vota, não sou eu. Eu normalmente costumo preferir separar as entradas. Acho que a longo prazo ganhas menos, mas ganhas mais vezes. Porque aqui precisas de duas coisas a acontecer. Precisas primeiro que ambas as equipas marcam e precisas que o Betis não perca. Ah, mas isso é como eu digo, é a minha preferência, não quer dizer que esses mercados não tenham valor. Eu normalmente prefiro ganhar menos, mas isso tem a ver com o meu perfil de risco. Ganhar menos e ganhar mais vezes do que ganhar mais, mas ganhar menos vezes. Depois precisas de perceber e dosear e quantificar quantas vezes é que isso vai acontecer. Deixa-me por aqui. Então é X2, empate ao Betis e ambas marcam. Tem valor 2,38. Se não, tem dúvida. Por exemplo, olha, tens menos risco porque aí não se acabar um 2-0 após ser vencedora, por exemplo. Ou se acabar um igual. Um igual também ambas marcam ganho. Aí a diferença do mais um e meio para o ambas marcam é a questão de, por exemplo, o Madrid ganhar por 2-0. Vamos ver aqui como é que o pessoal está a votar. Para já 5 pessoas votam no sim. Está a ganhar o sim. Ganhou sim. Ganhou sim, malta. Granada, Betis, empate ao Betis e ambas marcam. 2,38 online. Só mais um jogo só, para terminarmos essa aposta tática de segunda-feira. Podem escolher um jogo até sexta-feira, não é? Somente quarta, quinta, sexta já não conta. Se virar uma Maria já não usamos. Pessoal, Vila Real Girona ou Valência Real Sociedade? Valência Real Sociedade. Ok. Deixa-me por aqui. Isto é dia 27. Deixa-me começar aqui a ver se primeiro há ausências. Ok, vamos ver aqui.
É aqui a marca, sim. O AG é a marca, não é ESC. O AG é a marca. Em França é L'Equipe, né? Em Inglaterra, Sky Sport e The Guardian. Ahm, Na Alemanha, pá, normalmente não costumo. Ahm, Pá, não ser. Lá está. Depois tens um que é Soccer News, pá, tens aí vários. Sim, tens a BBC, sim, sim. Também tens a ESPN, tens vários. Deixa-me ver aqui. Valência, Canos não joga, Folquier não joga, Mari Vasquez, Gabriel Paulista está em dúvida e Aranchuk. Aqui Zubeldia e Elistondo estão em dúvida. Ok. Dentro daquele então que tem sido. Pá, Valência. Valência que está numa boa sequência, depois de ter perdido dois jogos, vem dois jogos sem vencer. Venceu 3-0 o Atlético de Madrid, depois empata contra o Almeria, naquele jogo que eu já disse que o Almeria foi melhor, mas acabou por não conseguir utilizar os oportunidades criados. O Valência acabou por ser eficaz nas oportunidades que teve. Já a Real Sociedade, depois de empatar uma bola contra o Inter em casa para a Liga dos Campeões, ganha 4-3 contra o Getafe. Acaba por ser um bom resultado. Uma equipa que teve ali alguns problemas no jogo, e já podemos ver aqui, por exemplo, quais foram esses problemas. A Real Sociedade começa a ganhar muito cedo com um gol do Cubo, depois permite ainda na primeira parte a remontada, que acaba por ser culminada com um penalti de Maioral, depois volta a empatar a partida com o penalti de Zé Oval, coloca-se a vencer e depois aqui nos minutos finais acabou por marcar um isso logo a seguida. E se tivéssemos mais 10 minutos, não sei se o Getafe não ia mesmo buscar ali o empate, porque a Rafael naquele período já estava completamente partida em termos defensivos, a dar muito espaço. Um, Olhando para o confronto direto, eu gosto sempre de analisar para perceber uma tendência em termos de resultados. Poucos golos tem-se verificado, não é? Apenas um de seis jogos resultou num over 2,5. Em casa do Valência, uma vitória do Valência, um empate, dois empates e uma vitória. Uh, Temos que voltar à época 2019-2020 para ver a última derrota do Valência sobre a Real Sociedade. Deixa-me só ver aqui uma questão. Valência 5-2, ainda não empatou, tem duas vitórias e um empate. Calçada ainda não venceu fora de casa. Vou marcar mais. Tendência para alguns gols. Ambas marcam. Vamos ver se estiver acima de 2 ou ambas marcam, pode ser interessante. Casa fora, deixa eu ver se há aqui uma tendência. Melhores períodos para o Valência. Deixa por aqui o global porque vai convergir mais para aquilo que vai ser a média das equipas. Pois, mas aqui o problema é que, por exemplo, em casa sabemos que a Real Sociedade entra muito bem. E tem aqui uma excelente amostra disso. Quero ver esses meio termos em comparação com isto. Quero ver esses aqui meio termos. Valência continua melhor na maior parte dos períodos. Entra melhor, marca mais no final da primeira parte, marca mais no final de jogo. Não acho que o empate anula do Valência seja má opção, honestamente.
Mas o over 2,5 2,15 também não é mal pensado. Também tens bombas que marcam. E se chegares à conclusão que não houve over 2,5 sem haver ambas marcam, o problema é que o over 2,5 há uma tendência para poucos golos entre as duas equipas. E o ambas marcam foi vencedor 2 em 6. Nos últimos 3 anos, claro que podemos buscar aqui a amostra. E estou muito indeciso entre o over 2,5 e o ambas marcam. Também por causa disso aqui. O over 2,5 é apenas em 49% dos jogos até o momento. Ambas marcam 50,85. Temos tido mais jogos com ambas marcam do que com o over 2,5. E isso importa. O lance empate nula está tão 69. Deixa eu ver aqui a parte do handicap. 69. Pessoal que. Vamos à votação de qual? Ambas marcam, over 2,5 ou empate nulo do Valência? O que é que vocês preferem? Está em dúvida, pronto. Vamos por as duas. Por ambas marcam. Ambas marcam que onde é que está? 1,89. E depois para o over 2,5. Eu desconfio muito do over 2,5 porque eu acho que o over 2,5 vai acontecer com base no ambas marcam. Não estou a ver um 3-0 a acontecer. Pelo menos historicamente não aconteceu. Votem lá, último jogo. Não se esqueçam que depois vai ser tudo colocado no Telegram e também vou fazer o upload para o YouTube para ficar ali sempre com um backup salvo. Vamos ver se ambas marcam. Deixa eu ver em termos de votação. O Sim está a ganhar com larga escala. O Sim vai ganhar. Tipo, não. Temos poucos votos, 7 pessoas apenas votaram. Mas 7. Ganham sim, pronto. Ganham sim, com 7 votos. 8 pessoas votaram em 56 pessoas que estão a assistir, apenas 7 pessoas votaram. É o que é. Valência versus Real Sociedade. Ambas marcam 46. Este online. Tem por aqui já agora com mais 2,5 golos. Aqui é o da que está. Está a 2,15. Sabe, é só clicar em cima. Em cima diz votação atual no chat. É só clicar nela e escolher a opção. Não sabem ou não querem. Acho que é mais por aí. Pá, está empatado, hein? Está empatado. 2-2 apenas, 4 pessoas a votarem, 5 pessoas a votarem, 6 pessoas a votarem e tudo empatado. Vamos lá, vamos lá. 4-3, 5-3. A partida vai ganhar o sim. Vamos ver. Ganhou sim. Não, já não há hipótese. Ganhou sim com 8 votos. Ok. Pronto. Mais 2,5 golos. 2,15. Pessoal, está feito. Vou deixar isto
lá no nosso Telegram para vocês depois ficarem a saber quais são as entradas. As entradas foram restadas, como podem ver aqui. Estão aqui as entradas restadas. Vou deixar isso também no nosso Telegram. O saldo está positivo. Posso mostrar aqui. Deixa-me só ver aqui. O saldo é positivo, malta. Por isso o pessoal está todo de parabéns. Pelo menos na aposta tática. Já vou-vos mostrar, ok? Não sei se vocês estão a ver aí. Deixa-me ver se vocês estão a ver. Exatamente. Este mês. Estão a ver? Esse mês. 3 entradas. Um ROI de 9.23. É muito bom. Atenção, eu entro sempre comunidade. Não há aqui menos da comunidade. É sempre comunidade para não haver erro. Últimos 30 dias. 12.69. Últimos 3 meses. Pronto, 6. Pronto, estamos com saldo positivo. Nos últimos 3 meses estamos com saldo de 12.69. 49 entradas. É isso que temos, malta. Este mês, outra vez, para isso não é manipulado. 9,93. 3 meses, 12,69. Está tudo positivo. É bom sinal que o pessoal está a ser mais seletivo, o pessoal está a fazer as vossas análises. E o sucesso desse programa é vosso, não é meu, não é do Zé. O sucesso do programa está mais diretamente ligado à votação do que propriamente à análise, não é? Depois de fazer uma análise sobre o XPTO ou uma análise horrível, depois o pessoal que vai votar com base naquilo que acredita que vai ser ou não um jogo. Por isso são todos de parabéns. Estamos de salto positivo, está aí a prova. Não há como negar. Podemos aqui ver a próxima jornada. Está aqui tudo restadinho. E pronto. Pessoal, está feito. Eu vou deixar isso gravado lá no YouTube. Deixar também o screenshot das entradas lá no nosso Telegram. E desejar a todos uma resto de boa tarde. E não se esqueçam que mais logo temos o jogo do Sporting contra o Rio Ave. Até logo.